Eu realmente fiquei arrepiada, mas tudo bem. Então, primeiramente, é uma honra tê-los aqui. Eu já disse isso, mas é uma grande honra. E é claro, nós queremos conhecer mais de vocês. Então, vocês podem contar um pouco mais sobre vocês? Claro. Obrigado, Giovana. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado por nos receber. Obrigado por nos convidar. Obrigado ao Unlock CCXP. Meu nome é Raul Purini. Como ela disse, sou presidente da Crunchyroll. Minha jornada com os animes começou há 10 anos, quando eu entrei na Funimation. Naquela época, era a oportunidade de trabalhar na intersecção entre a tecnologia e o entretenimento, mas também trazer essa mídia animada maravilhosa para os fãs do mundo todo e poder prover a essa base de fãs que é tão apaixonada, tão engajada. Não é comum para companhias e empresas ter uma audiência que levantam as mãos e dizem: nós queremos mais, nos deem mais, fale mais conosco. Então, essa foi a oportunidade, 10 anos atrás, que me achou para entrar na Funimation e entrar nos animes. E essas ainda são as coisas que me empolgam agora. O anime é um movimento, tem tanto vigor na última década, mas continua a crescer. A base de fãs continua bem apaixonada e engajada. E podemos servir essa comunidade e conectá-los com esses criadores incríveis do Japão. Então, estou animado para falar sobre isso hoje. Eu também. E você, Gita? Bem-vinda. Eu ia dizer que esse vídeo me arrepia toda vez que eu assisto. Então, eu estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Minha jornada com os animes começa quando eu era bem jovem. Meu pai vivia no Japão e quando eu era criança, ele trazia para casa todo tipo de coisa. Então, meu amor pela cultura japonesa começou quando eu era bem pequena. Mas eu me lembro, especialmente, quando ele trazia para casa mangás. E alguns estavam ainda em japonês. Nem todos estavam traduzidos para o inglês na época. E eu me lembro de amar, como uma criança que tinha vontade de virar artista algum dia. Me apaixonar pela arte daquilo, como os olhos eram desenhados, ou como eram os cabelos, como eles se moviam em sequências de ações. Então, eu me apaixonei por esses personagens e histórias quando era muito jovem. E um momento de fechamento de ciclos aconteceu quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Sony Pictures Entertainment. E conheci o Raul da Funimation e ele me ofereceu um emprego. E eu pensei, meu Deus, eu não tenho nem que pensar 2 vezes sobre isso. Pareceu algo tão natural. Então é um privilégio tão grande estar aqui e poder compartilhar isso com vocês. Então, muito obrigada por nos receber aqui hoje. E que coisa legal que vocês dois são fãs de anime. Tipo, nós podemos sentir a conexão quando falamos com vocês. Mas, Gita, anime não é algo novo. Mas, ao longo da última década, dos últimos 10 anos, cresceu de maneira tremenda. Para alguns que estão aqui e que não estão tão familiarizados com isso, talvez eles saibam, mas por cima, sabe? O que vocês diriam a eles sobre anime? Anime é uma forma de arte de 100 anos de idade e, definitivamente, não é novo para o Brasil, com certeza. Mas para aqueles que não estão familiarizados com ele, gostaria de dizer que há 4 coisas que vocês deveriam saber. Uma é que o anime é uma mídia e não um gênero. Então, muitos devem ter um pouco de familiaridade pensando em anime como Attack on Titan ou Demon Slayer. Mas, na verdade, há um grande número de histórias para contar. Há romance, comédia, dramas, diários. Há gêneros que são bem singulares para os próprios animes, que não se encaixam em gêneros tradicionais. Então, há um alcance tão amplo de contação de histórias que realmente é algo para todos, em todos os tipos diferentes de histórias, o que eu acho que o torna muito especial. A segunda coisa que eu acho que as pessoas não percebem sobre animes, que não estão familiarizadas com isso, é que é um mercado gigante, tipo, gigante mesmo. E você não percebe isso se você não é uma das pessoas que está assistindo. Mas nossa pesquisa mostra que nós alcançamos 800 milhões de pessoas fora
do Japão e da China engajados com anime de alguma forma. É uma indústria de 37 bilhões de dólares, então é bem massiva e está crescendo. E parte do porquê está crescendo tão rápido é porque há uma ressonância profunda, especialmente com as novas gerações. Então, mais da metade das pessoas que estão assistindo anime ou seus programas atrelados são da geração Z e mileniais. Estão vendo cada vez mais a geração alfa começando a assistir animes, e isso é muito empolgante porque, sabe, você pode não conhecer, mas se você tem filhos, eles com certeza conhecem. Então, estamos empolgados para a continuação desse momento que veremos. E a quarta coisa que eu gostaria de dizer sobre animes, que é o que realmente ressoa em mim tão profundamente, é que eles preservam um modo de contar histórias muito autêntico. E eu acho que é por isso que faz tanto sucesso com audiências mais jovens. Há territórios narrativos que não foram explorados. Há tantos heróis imperfeitos que superam obstáculos gigantes. Há tanto para se identificar, mas contado com um estilo tão único que as pessoas que gostam, muitas vezes passam a amar e cria esse fandom super apaixonado que realmente sente seu crescimento. Então, e você disse algo realmente interessante, que talvez você tenha filhos que te trazem a esse universo e que podem te trazer a esse universo. Por exemplo, na Crunchyroll, você pode encontrar títulos que são para as crianças, mas também para adultos. Então, talvez você não saiba nada sobre animes, mas eu tenho certeza que você achará algo que vai amar. Eu não preciso dizer, acho que vocês já sabem disso, mas os brasileiros amam animes. Estou certa? Então, o Omelete publicou alguns dados sobre o mercado de animes no Brasil. Eu tenho esses números e eu queria perguntar ao Raul. Você imaginava que o público do Brasil era tão apaixonado e engajado nos animes? Sim, olha, nós sabíamos que os fãs brasileiros amavam animes, que eram bem apaixonados. Algumas estatísticas e dados incríveis no seu site, mas algo que me chamou a atenção, mesmo quando olhamos esses dados do Brasil, comparado ao resto do mundo que nós vimos. O primeiro foi quão jovem era a base de fãs aqui no Brasil. A pesquisa diz que 85% dos fãs de anime do Brasil são da geração Z e millennials, e isso reflete em 50% quando olhamos a audiência global. Até mesmo quando olhamos para um país como os Estados Unidos, nós temos dados similares nos Estados Unidos, mas essa porcentagem é de 69%. Então, no Brasil, a audiência de anime é muito jovem. 85% é da geração Z e millennials, o que é ótimo. Isso é ótimo para os criadores do Japão. Isso é incrível para as marcas que querem se conectar com essa audiência nessa região. E a próxima, acho que você trouxe isso. A audiência é muito apaixonada, muito engajada. A pesquisa mostrou que 60% da audiência que respondeu assistia anime vários dias da semana. 60% assistia várias vezes na semana. Mas não apenas assistia, 74% respondeu que amava as trilhas sonoras de animes e que escutavam as trilhas sonoras de animes. 67%, 68% disse, ou 62% disse que buscam por colecionáveis, que demonstram que são fãs comprando materiais colecionáveis. Então, eles são bem apaixonados e engajados. E outra coisa que eu observei é que eles não são apenas engajados e apaixonados, mas também estão gastando dinheiro em anime e produtos de anime. Vimos que no Brasil, uma quantidade significativa de fãs tem uma renda disponível grande e estão dispostos a gastar com o fandom. Eu acho que os dados dizem que 46% dos fãs gastaram R$ 1.000 em 2024 em cultura pop, e isso inclui anime.
itens. Isso é muito. Isso é um gasto significativo para gastar na categoria. A última coisa que provavelmente foi muito gratificante para mim e que me chamou a atenção, e eu realmente agradeço aos fãs brasileiros por isso, é que 68% deles disseram que preferem assistir anime na Crunchyroll, que a Crunchyroll era o serviço de streaming favorito deles. Então, obrigado aos fãs brasileiros de anime por isso. Obrigada. Olha, uma coisa que eu diria é que quando olhamos para esses dados, seja nos Estados Unidos ou globalmente, muitas dessas coisas são semelhantes, mas o que a gente percebe, e esse é o seu ponto, Giovanna, é que a base de fãs aqui no Brasil é grande, é apaixonada, engajada, jovem e que há uma grande oportunidade de servir e continuar aumentando essa comunidade. A oportunidade de recebê-los aqui e ter a Crunchyroll conosco significa muito, porque como fã de animes, eu digo com toda a consistência que antes era bem complicado achar as coisas licenciadas. Então eu falo sobre colecionáveis, merchandising, camisetas, canetas, tudo. Então, tipo, ao longo dos últimos 10 anos, nós tivemos a oportunidade de colocar a mão em coisas que amamos, dos animes que nós amamos. Também porque vocês estão aqui e vocês estão olhando para o nosso país e agora podemos ter produtos licenciados. Muito obrigada de novo. E Gita, um passarinho verde me contou que você tirou algumas fotos dos dados de como o público brasileiro responde aos animes, em geral. E eu queria saber também de você. Você ficou surpresa de alguma forma? Como foi saber que nós somos tão apaixonados em animes e, claro, na Crunchyroll? Eu acho que nós tínhamos uma forte suspeita, porque nós estamos engajados com os fãs do Brasil há anos. E nós sabemos que há uma profunda história com animes aqui nesse país. Sabemos que muitos de vocês cresceram assistindo a Dragon Ball Z e já há tanto amor por algumas histórias e nós meio que vimos isso. E nosso time vai para muitos eventos de anime e nosso time vai para os eventos de anime no mundo inteiro. E há um fandom bem especial aqui, então a gente meio que já sabia. Ver a pesquisa colocou números no que já estávamos sentindo no coração, que é, isso é especial, há muito amor aqui. E esse amor só vai crescer, porque, como o Raul mencionou, há tantos fãs jovens agora e está tão mais fácil para acessar, então estamos empolgados. E tipo, falando de paixão, nós somos fãs mesmo da Crunchyroll. E nós estamos muito animados para ver os painéis, a ativação. Eu tive a oportunidade maravilhosa de ir ao CCXP México há alguns meses, esse ano. E os painéis da Crunchyroll foram incríveis, mas a ativação também estava tão bonita, tinha essa árvore linda e gigante, foi realmente mágico. Bom, e mais cedo, esse ano, vocês estiveram na CCXP México. E agora vocês estão aqui na CCXP Brasil. Raul, qual o sentimento? Como você está se sentindo sobre o evento? Quais as expectativas? Sim, é incrível estar aqui no Brasil na CCXP, na vibe e energia da CCXP. Nós já viemos antes, é incrível. E, na verdade, representa verdadeiramente o fandom de animes também, assim como a energia. Então, estamos animados para mostrar nossa ativação para os fãs. Estamos animados para os painéis que teremos e alguns dos anúncios que estamos preparados para fazer e compartilhar com os fãs. Então, sim, estamos empolgados para os próximos dias. E o que você pode nos dizer sobre a relação que a Crunchyroll estabeleceu agora com a CCXP? O que podemos esperar disso para o futuro? Sim, eventos como a CCXP são bem valiosos para nos conectar com os fãs e poder criar experiências para os fãs. Então, esse é um dos diversos eventos do mundo, todo ano aos quais nós vamos. CCXP é um dos maiores desses eventos. Então, esperamos entender isso, tipo painéis como esse, mas também poder apresentar todos os painéis e trazer criadores do Japão, conectá-los com os fãs, poder ver e anunciar coisas pela primeira vez.
Apenas dar aos fãs a oportunidade de se conectar com seu fandom e experienciar coisas. É disso que se trata. E nós somos muito favorecidos pela parceria com a CCXP, sendo possível fazer isso. Então, vamos ouvir do público. Nós temos algum fã da Crunchyroll aqui? Estamos empolgados para ver os painéis? E para a ativação? Estamos empolgados? Legal. Então, antes da gente começar essa conversa, eu estava contando a eles que eu sou uma grande fã de anime. Entretanto, eu sou um pouco suspeita de falar sobre a Crunchyroll. Então, Gita, você pode nos falar um pouco mais e nos dar alguns exemplos de modos que vocês estão, super servindo ao público e alcançando expectativas e elevando o nível? O que vocês estão fazendo para alcançar esses resultados com o público? Acho que a gente quer dar a vocês mais histórias que vocês amam, mais maneiras de engajar com seus personagens favoritos, quando você quiser, onde você quiser. Então, estamos bem focados nisso. Nós temos, como você mencionou, nós nos tornamos parceiros de grandes empresas aqui para trazer muitos personagens à vida do nosso merchandising. Então, temos uma loja na Crunchyroll. Vocês devem ir conferir na nossa ativação. Para nós, muito é sobre o conteúdo. E nós sabemos que, se vocês ainda não viram animes na tela nos cinemas, vocês precisam fazer isso. É uma experiência completamente diferente. Então, Solo Leveling, por exemplo, está indo para os cinemas. Vocês podem assistir diferentes episódios da segunda temporada nesse evento. Isso é muito. A animação está maravilhosa e ver isso nas telonas, eu não consigo dizer. Com outros fãs que também amam o programa, isso é uma experiência bem especial para nós. Então, queremos fazer mais disso. Eu acho que, com o que estamos fazendo, temos novos conteúdos empolgantes que vamos trazer para vocês. Vamos continuar adicionando mais programas dublados em português. Então, posso adiantar que vamos adicionar 5.000 horas de conteúdo no ano que vem, conteúdo dublado em português, e nós queremos ter certeza que vocês assistirão. Nós sabemos que nesse território, em torno de 40% das visualizações são dubladas. Então, nós queremos ter certeza que vocês tenham todos os seus programas favoritos o mais rápido possível no idioma que vocês amam. Então, esses são apenas alguns exemplos, eventos como esses são incríveis para nós, para trazer mais do que amamos para vocês. Estamos programando, nós estaremos em todos os palcos este ano, da CCXP, pela primeira vez. Temos convidados do Japão, muitos anúncios empolgantes. Posso continuar, mas vou parar.